Estamos de volta com o Diálogo Teológico. Nesta segunda parte, nós vamos continuar debatendo sobre o tema Espírito, Alma e Corpo. Nós conversamos na primeira parte do Diálogo Teológico sobre o que é o Espírito. Assim nós dizemos que o corpo é essa parte de nosso ser que nos torna cônscios do mundo, esse mundo em que vivemos. É como se fosse a casa de nosso espírito e de nossa alma. No entanto, está ligado à alma porque a vida animal da alma é que mantém vivo o corpo. O corpo, sim ou sim, depende da alma para continuar existindo nesta vida. Os 5 sentidos que nós veremos localizados no corpo físico são os mecanismos que trazem a realidade do mundo material até a consciência do ser humano. São as janelas da alma. Nós vimos anteriormente que a alma se comunica, se relaciona com o mundo exterior através das suas 5 portas. E o ser humano, composto de espírito, alma e corpo, necessita tanto da alma como do corpo e a conjunção, porque para que esses sentidos funcionem, precisa haver o quê? Um estímulo externo para o corpo. Por exemplo, é preciso haver um objeto para que a visão funcione. Da mesma forma, é preciso haver um som para que ocorra a audição e assim por diante. E esse corpo, apesar de ser lindo e maravilhoso, a Bíblia diz que um dia ele deixará de existir. A alma sairá dele e ele vai à sepultura. Por quê? Porque o império da morte, que impede que ele continue a existir aqui na terra, a viver aqui na terra, começou a imperar desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram ao mandato divino, comendo do fruto proibido. Então, um dia o corpo morrerá. Nós temos que reconhecer, quando falamos da morte, que a morte é um castigo que pesa sobre a raça humana. A morte não é algo natural que se abate sobre os nossos corpos. Às vezes eu escuto as pessoas falarem, há poucos dias, alguém dizia, mas sabe quem veio a óbito, quem faleceu? Fulano. E o outro disse, claro, ele tinha 96 anos de idade, o que é que você quer? Ou seja, como se o fato da pessoa ter mais idade significa que tem que morrer como uma coisa natural. Nós aceitamos como algo natural quando a morte não é um acontecimento, não é um fato natural na vida do ser humano. É algo que viola um princípio da natureza. Quando vemos no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz, morrendo morrerás. Ou seja, no dia que comeres do fruto proibido, morrerás. Porém, parafraseando a frase, nós dizemos, morrendo morrerás. Ou seja, indica que há mais de uma categoria de morte, ou mais de uma forma de morte. Assim que nós dizemos que o castigo da morte sobre o ser humano pode ser distinguido em 3 manifestações diferentes. Primeiro, nós temos a morte física. E vemos que Adão e Eva, quando eles pecaram contra Deus no Jardim do Éden, apesar de não caírem mortos fisicamente, o princípio da morte começou a operar nos seus corpos naquele exato momento. A partir do instante em que desobedeceram a Deus, os seus corpos passaram a um plano inferior. Em outras palavras, eles começaram a morrer. Assim que todos os descendentes de Adão estavam em Adão no que concerne ao pecado, à desobediência. A Bíblia diz que a morte é uma separação entre o corpo, alma e espírito. E já nascemos em pecado, ou seja, condenados à morte. O salmista disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a morte física é uma realidade, ainda que não aceitemos, mas aí ela está, e ninguém pode escapar dela. Em segundo lugar, nós temos a morte espiritual.
Tal qual a morte física, a morte espiritual também opera uma separação. Antes de pecar, nós sabemos através da Bíblia que Adão gozava de plena comunhão com Deus, tendo nele a fonte de vida espiritual. Mas, mortos espiritualmente, depois do pecado, a Bíblia diz que as coisas mudaram. Adão peca contra Deus, não cai morto fisicamente, mas morre espiritualmente. É por esse motivo que a Bíblia faz um convite a todos os seres humanos para uma vivificação. E quando nós reconhecemos em Jesus o autor da nova vida e o aceitamos como Senhor de nossas vidas, o apóstolo São Paulo, em sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Aí havia uma morte espiritual. Ainda que vivo fisicamente, mas morto espiritualmente em relação à sua comunhão com Deus. Em terceiro lugar, a morte eterna. Nós falamos da morte física, que abate sobre o corpo, a morte espiritual e a morte eterna. A morte eterna, ou segunda morte, como aparece no livro de Apocalipse, é a separação eterna de Deus. Ou seja, é a culminação da condenação eterna. E quero repetir que o termo morte eterna não significa cessação de existência, ou que o indivíduo deixa de existir, mas significa simplesmente separação eterna de Deus e tudo que é relacionado com Deus. Porque o corpo sempre será uma parte integrante do homem, exceto durante o período compreendido entre a morte e a ressurreição, que nós chamamos período intermediário. Bem, o corpo nessa fase, que ele vai entrar no que chamamos período intermediário, o que é que acontece com ele? Sabemos que ele entra em estado de decomposição. Ele é sepultado em um cemitério comum, ou se morreu de um acidente, ou se afogou no mar, não importa. Seu corpo vai entrar em um estado de decomposição. Entretanto, a Bíblia diz que o homem voltará a receber o seu corpo, só que de uma maneira diferente, não como nós nos vemos agora. Os salvos em um corpo glorioso, e os não salvos, chamados os ímpios, em um corpo vergonhoso, como diz o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra serão despertos, alguns para a vida eterna, e outros para a vergonha e confusão perpétua. Assim que nós vemos a tipo de conclusão que espírito, alma e corpo são partes diferentes entre si. O espírito volta para Deus, como diz Eclesiastes capítulo 2, versículo 7. A alma é a parte do homem que pode ser salva ou ser condenada. Cristo veio ao mundo para salvar a alma do homem. Através de quê? Através de sua morte na cruz. Assim que é através da alma que mantemos relações com o nosso semelhante. O corpo é a parte física do homem. O mesmo serve de morada para o espírito e para a alma. Assim nós vemos, baseado nos textos bíblicos, que a doutrina da tricotomia, ou seja, de que o homem é composto de espírito, alma e corpo, é genuinamente bíblica. Aqui concluímos mais um diálogo teológico. Eu sou o pastor Adailton de Almeida e voltaremos com mais um diálogo teológico para o nosso enlevo e crescimento espiritual.